Em algum momento da sua vida, você já questionou Deus? Achou que ele estivesse esquecido dos seus sonhos? Por que a demora, Senhor? Ou o que fiz de errado para o Senhor não realizar os meus sonhos? Hoje você vai entender os porquês de Deus. Por que ele não realiza certos sonhos? Mas creia que há um motivo especial. No livro de Samuel, a gente consegue entender e conhecer a história de Ana, casada com Eucana. Ela era estéril e na sua época isso era uma vergonha. O sonho de Ana era inofensivo, não faria mal a ninguém. A oração dela era para que Deus a desse um filho. Tantas pessoas sonham o mal ao próximo, pedem tantas coisas erradas a Deus, mas ela não. O seu sonho não tinha nada de errado. Quantas vezes você também já passou por situações que não entendeu ou que ainda não entende o que fazer? Murmurar, como a maioria das pessoas fazem? Jogar a culpa nos familiares? Se irar? Com certeza não, não é mesmo? Ana orou. Ela apresentou ao Senhor o seu sonho. Ana não era estéril por causa de pecado ou por causa de alguma maldição. O texto bíblico é claro em afirmar que Deus a deixou estéril em 1 Samuel 1,5 e que o próprio Senhor a cerrou a madre. Deus sabe o que faz. Deus já havia ouvido a oração de Ana e agiria no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Muitos hoje pensam equivocadamente que toda doença é por causa de alguma maldição. No caso de Ana, o próprio Deus a fez estéril. Mas por que Deus faria isso? Deus não é sádico. Ele não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Lógico que não. Sempre tem o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, por que ele adia a realização dos nossos sonhos? Porque parece que Deus não nos responde? Porque parece que Deus está sempre em silêncio? Tenho duas respostas. Primeiro, para que a gente possa compreender que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Muitas pessoas querem o venha a nós, mas não querem o reino. Elas querem o milagre, mas não querem saber do santo, não é mesmo? E a segunda coisa, para que a gente reconheça que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Deus não realizou o sonho de Ana no tempo que ela queria, porque ele tinha algo maior, um propósito para a vida dela e a vida de Samuel. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, não é mesmo? Mas muitas das vezes nós estamos planejando algo por tanto tempo e aí as coisas começam a caminhar e você fica alegre porque finalmente falta pouco para conquistar aquilo que você tanto sonha. Mas aí aos poucos as coisas começam a desandar e o seu coração não tem paz e você começa a ficar perturbado e você vê que aquilo não está mais dando certo e aí você fica, como assim, Senhor? Mas mesmo assim você vai lá e continua, força a barra. E aquilo ali que para você parece tão correto, não fazer nada de mal, às vezes o que você tanto pede ao Senhor seria algo que acrescentaria para a obra, seria uma bênção na vida dos irmãos, ou seria para a glória do Senhor. Então por que Deus não realiza isso? De repente, 1 bilhão de turbilhões, na verdade, de voz na sua cabeça, você ouve um não do Senhor. E aí você fica frustrado. É muito melhor obedecer do que sacrificar, como diz a palavra do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Mas muitas das vezes, quando nós ouvimos um não de Deus, a gente sabe que é Deus falando. Mas nós mesmos colocamos dúvidas no nosso coração. Será que é mesmo Senhor? Sabendo que é, porque nós somos muitas vezes filhos mimados de Deus, nós queremos aquilo naquele momento, nós não queremos ouvir o não de Deus, nós queremos para ontem, somos muito imediatistas. Pensem só comigo na história de Abraão. O Deus que prometeu a ele um filho foi o mesmo Deus que pediu a ele que o sacrificasse.
Imagine só a mente dele. Como assim? Deus me prometeu e agora ele vai me tomar e ainda vai fazer com que eu mesmo sacrifique? Deus tem um propósito em todas as coisas. E Deus provou Abraão, como a palavra diz, e ele foi aprovado. E aconteceu, acompanhe comigo no versículo: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 1 ao 2. E Abraão, como um filho obediente, o fez. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, do 10 ao 13. Então, por mais que foi difícil obedecer ao Senhor, imagine só a situação de Abraão. Ele foi obediente, mas antes que ele concluísse aquilo que o Senhor ordenou, o anjo do Senhor falou com ele e ele foi aprovado pelo Senhor. Então, muitas das vezes, quando nós ouvimos um não de Deus, saiba que Deus sabe de todas as coisas. Os planos dele são muito maiores do que os nossos. Confie nele. Não é fácil confiar em Deus. Muitas das vezes nós ficamos desesperados. Nós queremos tanto que aquele sonho se concretize. Oramos tanto por um casamento, por uma casa, pela conversão dos nossos familiares, por um carro, por um emprego, por uma faculdade. Oramos tanto para conseguir pagar as dívidas. Eu não sei qual é o seu sonho neste momento, mas Deus sabe. Guarde o seu coração, ore a Ele, confie e descanse nele, porque Ele sabe o que Ele faz. E no tempo certo, tudo irá se ajeitar. Seja o sim do Senhor ou seja o não, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E por último, eu quero deixar o versículo em Mateus 6,33 que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fique desesperado, guarde o seu coração, pois o Senhor é bom. Busque a Ele em primeiro lugar e descanse, por mais que seja algo tão difícil. Peça a Ele que te ajude, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir a esperar, a saber esperar e confiar, descansar no Senhor, porque é o melhor que nós podemos fazer. Deus é fiel, Deus é bom e Ele é justo. Muitas das vezes parece que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Confie nele, porque o melhor Ele fará. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e curta esse vídeo. Deus te abençoe.